Boa tarde a todos. Cumprimento os integrantes da mesa, Carlos, Cíntia e Ana Beatriz. Eu sou Raíssa Amorim, sou consultora de sustentabilidade da Move Infra. E a Move Infra é um movimento que reúne 6 principais grupos de infraestrutura do país. As nossas associadas, elas são companhias em capital aberto, na B3, e integrantes do Índice de Sustentabilidade Empresarial ou do Novo Mercado. A Move Infra, ela tem 3 pilares de atuação. O primeiro deles em atração de investimentos, atuando como facilitador do ambiente de negócios. O segundo deles em luta pela segurança jurídica, por um ambiente regulatório previsível e pela transparência nas decisões. E o terceiro pilar em relação a ser protagonista no desenvolvimento sustentável, né? Dessa maneira, a iniciativa da ANTT em propor um plano de sustentabilidade em que são previstos incentivos, além de obrigações, ela chega aos setores de rodovia e ferrovia como um grande avanço. Em nome da Move Infra, eu parabenizo a agência pela iniciativa em propor esse plano inovador, que a gente entende também como sendo um benchmarking para todo o setor de infraestrutura logística. Agradeço também à agência em ouvir as partes interessadas, agradeço a receptividade que a agência teve com as sugestões do movimento, principalmente em relação aos incentivos. Os 3 pontos que eu trouxe hoje como contribuição, eles dizem respeito aos incentivos visando os novos contratos de concessão. O primeiro ponto, ele é referente à retenção ou vinculação de parte do valor da outorga, e a gente pensou, né, esse tipo de incentivo como uma mudança, ao invés da gente incorporar os custos das medidas sustentáveis ao percentual de receita, a gente faz essa associação desses custos ao valor a ser pago a título de outorga. Dessa maneira, existe um incentivo também econômico às concessionárias a efetivar essas medidas, né? A gente entende que é necessário garantir a transparência da destinação desse recurso e, para isso, é possível utilizar o mecanismo de contas para os contratos que já vêm com essa possibilidade, ou então fazer via conta de destinação específica. O segundo ponto, em relação aos incentivos, prevê um desconto progressivo no valor da outorga, de maneira proporcional ao volume de investimentos realizados em sustentabilidade. Né? De que maneira que a gente vê isso? A gente vê essa possibilidade como uma inclusão nos editais dos novos projetos da apresentação de planos direcionados à sustentabilidade, planos de descarbonização, plano de adaptação climática, e que, uma vez que esses planos sejam aprovados e executados, eles tornam a concessionária elegível a descontos progressivos no valor da outorga, seja outorga fixa ou variável, a depender das estruturas do contrato. E a nossa proposta em relação a esse tipo de incentivo é para promover uma sustentabilidade de longo prazo no setor de transporte. A gente, dessa maneira, evita que haja estagnação nos níveis de investimento e a gente estimula a proposição de ações mais ambiciosas e inovadoras. E a terceiro ponto em relação aos incentivos é em relação às medidas de sustentabilidade como um critério de desempate durante a fase licitatória. A gente entende que é possível adotar critérios de avaliação que assegurem vantagem e preferência aos projetos e operadores que cumprem e adotam medidas sustentáveis. Novamente, eu agradeço a iniciativa da agência, em nome da Move Infra, e encerro a minha fala. Eram esses 3 pontos principais que eu queria trazer. Alguns desses pontos já foram discutidos, né, em reunião com a ANTT, durante as consultas públicas, mas nós achamos interessante registrar, principalmente em relação aos novos contratos. Obrigada.